Olá, meus amigos, muito boa noite, meus amigos, meus irmãos, colegas que gostam de ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui, eu, irmão Ivair e as nossas esposas aqui reunidos para louvar o Senhor, ministrar uma palavra, fazer uma oração. E nós almejamos e desejamos que Deus abençoe cada um de vocês. O irmão Ivair vai configurar alguma coisa ali? Não, já estamos ao vivo, então. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós já vamos iniciar aqui cantando louvor a Deus. Nós selecionamos alguns hinos do nosso hinário cristão, da harpa cristã, e vamos adorar o Senhor aqui, juntos para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Qual que vai ser o primeiro? Glória a Deus, aleluia. Glorifica a Deus conosco, hein? Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Quem está chegando aqui para juntamente conosco, né, adorar o nome do Senhor. Estamos aqui felizes, né, pela presença do nosso querido e amado irmão Ângelo, a sua esposa também que está aqui. E tiramos esse momento para louvarmos o nome do Senhor, para falar uma palavra da parte de Deus, que quem estiver assistindo aí possa ser edificado e o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Vamos começar cantando o hino da harpa. Oi. Número 4? Sim. Glória a Deus. Nós vamos cantar o hino de número 4 da nossa harpa cristã. Uma letra maravilhosa. Deus velará por ti. Ou seja, o nosso Deus está sempre nos cuidando, está sempre velando por nossas vidas, por nossa família, por nossa alma. Glória a Deus. Principalmente, Deus está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre tuas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos desalentos, as provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti.
Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus, o nosso Deus é aquele que está nos monitorando. Há muitas pessoas que têm monitoramento na sua empresa, na sua casa, mas nós que somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus é quem está nos monitorando. E a Bíblia diz no Salmo 37 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então nós temos um anjo acampado ao nosso redor. Pode falar, irmão Evaí. Diácono, irmão Evaí. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. Esse louvor fala tudo, né? Que Deus, ele sempre vela, Deus sempre cuida. Tem um salmo que diz que o guarda de Israel, ele não cochila, né? Ele não sente sono. Então, enquanto nós às vezes estamos descansando, o Senhor está cuidando, está livrando, está indo à frente, né, dando livramento naquilo que nós precisamos. Então nós temos que ter esse pensamento que Deus, ele vai cuidar, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, em todos os momentos o Senhor, ele está conosco para nos abençoar. Tenha isso em sua mente. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos cantar o 26? Glória a Deus. Tu ouvindo? Minha tia Rosana chegou. A paz do Senhor, Deus abençoe. Glória a Deus. Estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Deus abençoe nossos ouvintes. A tia Rosana aqui nos assiste lá de São João do Itaperiú. De longe, glória a Deus. Glória a Deus. A formosa Jerusalém. Nossa, né? Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se-á triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens truncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a alumiará, e o cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Oh, glória! Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, de constante não volte atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus, o fiel operarás. É glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui.
qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Nélio Souza. O irmão Davi também quer se conectar. Davi teve problemas técnicos aqui. Problemas técnicos no aparelho do Davi. Aqui. Pronto, Davi. A tia do Bahia, a Rosana Caetano, está aqui na oração. Saúde. Glória a Deus. Logo mais nós estaremos orando. Restaurar. O irmão João, a irmã Ivaneira, estão nos assistindo. Um abraço para vocês aí, meus amados. Amados, glória a Deus. Nélio Souza, meu tio, Deus abençoe, glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a todos que estão chegando aí para bendizer o nome Vamos do glorificar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. A palavra diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Glória a Deus. Enquanto temos liberdade, enquanto temos saúde, enquanto temos vida, vamos buscar ao Senhor. Glória a Deus. Irmão vai falando, vai lendo. Um versículo Glória a Deus. que está em Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes 10 e 10. Quero trazer uma rápida meditação nessa palavra. Segunda-feira eu vi uma pequena palavra ali, alguém falando a respeito desse versículo, me chamou bastante atenção. Eclesiastes 10 e 10. Eclesiastes 10 e 10. Palavras do sábio Salomão. Eclesiastes 10 e 10 diz assim: se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Glória a Deus. Esse versículo é interessante, é como se fosse um provérbio nesse versículo. Deus abençoe os irmãos que estão chegando aqui. Eclesiastes 10 e 10. Se o machado está sem fio e ninguém amolar, a pessoa ali que está fazendo o trabalho tem que fazer mais força, né? E Salomão, né, Salomão era um grande cientista, né? Era um homem da ciência na época dele, né? Ele observou os animais, observou as plantas, ele observava tudo e através da experiência que ele tinha ali, através de observando, ele ia tirando as suas conclusões. E a ciência é assim, através da observação e teste. Então aqui ele observa e ele faz esse provérbio falando que se o machado está desamolado, né? Aqui está embotado, mas é desamolado, e ninguém o afia, é preciso redobrar a força. E realmente, né, a pessoa que está com o seu instrumento, né, a sua ferramenta, se ela não estiver apropriada, se ela não estiver amolada, a pessoa vai ter que usar mais força, vai cansar mais. Então, é interessante a gente olhar para esse provérbio. Ele coloca ali um ponto e uma vírgula, insinuando que aquela frase continua, né? Então ele vai dizer dessa forma, deixa eu achar novamente aqui, mas com sabedoria se obtém êxito. Ou algumas traduções vai dizer com sabedoria se alcança a prosperidade. E é dessa forma, né? Dessa forma que nós temos que usar o nosso instrumento, a nossa ferramenta. Bem amolada, né? Como Salomão ele observa ali, talvez ele observou ali os seus empregados, os seus servos trabalhando, e ali conforme eles estavam ali passando o machado na madeira, ele fez essa observação, que aquele que estava com o machado mal amolado, ele estava tendo que fazer mais força para conseguir uma produção adequada, ou talvez estava produzindo menos do que aquele que estava com o machado ali afiado, cortando. E da mesma forma, Deus ele nos dá instrumentos.
Deus ele nos dá ferramenta para que nós possamos trabalhar. É interessante que quando nós olhamos, quando Deus ele vai e faz o homem do pó da terra, né? E quando alguém pergunta, né, por que Deus fez o homem do pó da terra? Por que Deus fez o homem diferente de toda a criação? Né? O que nós vamos responder de primeiro é que é para adorar e exaltar o nome do Senhor. Mas não é somente isso. Porque Deus no seu trono, ele já tinha milhares de anjos cantando. Deus fez o homem também, sim, para adorar a Ele, para servir a Ele, para glorificar o seu nome. Mas Deus fez o homem para que governasse sobre a terra. Lá no próprio Gênesis vai dizer que o Senhor fez o homem, colocou ele sobre a terra para sujeitar, para dominar sobre os animais que estavam nos mares, sobre os animais que estavam nos céus e na terra. Então, e Deus ele dá ali o instrumento para Adão. Deus coloca Adão no jardim e ele deveria cuidar daquele jardim. Então ele foi ali o primeiro jardineiro, né? Adão teve essa função. E da mesma forma Deus nos dá instrumentos nessa terra. Instrumentos para nós administrarmos, instrumentos para nós cuidarmos da nossa família, a sabedoria que a capacidade que Deus dá ao ser humano de criar, produzir. E aqui essa passagem, né, há tantos tempos atrás, fala do machado. Né? Hoje em dia é difícil você ver alguém cortando uma árvore com um machado. As coisas elas vão se evoluindo, né? A ciência vai avançando. Mas nós temos que saber usar a ferramenta que Deus nos deu. Ou melhor, nós devemos ser ferramentas nas mãos do Senhor. Ferramenta que Ele usa para a sua glória. E é por isso que nós temos que estar afiado, nós temos que estar apto. É uma ferramenta que está afiada, um machado, uma foice que ela está molada, ela está pronta para o trabalho. Então nós devemos estar prontos para fazer aquilo, para cumprir com o propósito da parte do Senhor. E de que forma que nós vamos estar afiados? Nós vamos estar afiados no momento em que nós estamos em comunhão com o Senhor. Glória a No momento Deus. em que nós estamos buscando a presença dEle. No momento em que como nós estamos aqui dessa forma, né? Lendo a palavra do Senhor, meditando. Então essa palavra aqui é interessante que fala da sabedoria. A sabedoria, através da sabedoria se alcança a prosperidade. Porque lá no exemplo do machado que Salomão usa, uma pessoa que tinha um entendimento um pouco melhor, pôde perceber que o machado mal amolado não estava tendo uma boa produtividade. Então nós temos que estar afiado, nós temos que ter a espada, que é a palavra, né, na nossa boca. Glória a Deus. Em 2 Timóteo vai dizer que o homem aprovado ele tem que manejar bem a palavra. Né? Manejar bem a palavra não é somente segurar a palavra, carregar a palavra debaixo do braço, não. Manejar a palavra, o significado de manejar é como se fosse um cirurgião que usa o bisturi. Ele tem que manejar de forma correta ali quando está fazendo cirurgia. Se ele errar, se ele tremer. Com precisão. É da mesma forma que a palavra. Nós temos que usar a palavra com precisão. Glória a Deus. E daí nós vamos ter a ferramenta afiada e amolada para a honra e glória do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Uma das ferramentas. E esse aqui também, né? O irmão bem lembrado. É uma das ferramentas que nós temos nas nossas mãos, né? Saber usar. É uma ferramenta de bênção. Mas se nós não soubermos usar, se torna uma maldição. Porque toda a sabedoria que Deus deu para o homem, às vezes ele usa para aquilo que é mal. Ele usa para aquilo que é destruição. O ser humano, tudo que ele vai desenvolvendo, tudo que ele vai criando, eles começam a usar para criar armas de destruição em massa. Venenos. Então, venenos. Então, mas o servo de Deus é diferente. Ele usa a ciência e a sabedoria que Deus dá para que o nome dele seja glorificado. Eu não sei qual é o instrumento que você tem nas suas mãos. Se é uma empresa que você administra, se é um departamento no trabalho que você administra, se é a sua casa, a sua família.
mas use aquilo que Deus te deu com autoridade, com sabedoria, porque através da sabedoria se alcança êxito. Glória a Deus, Glória bendito a é o Deus. nome do Senhor. Glória a Meu tio Deus. Valdemir, falando lá de Cajati, São Paulo, né, nos assistindo. Deus abençoe. Glória a Deus. Seja bem-vindo aí para glorificar o nome do Senhor juntamente conosco, né? Todos que estão chegando ali na live, se quiserem colocar ali de qual cidade que estamos assistindo ali, nós vamos Glória falando a aqui. Deus Deus. abençoe. Eu estava vendo a Eva Corbe, lá de Campos Novos, Deus abençoe, a irmã Ivone está em Barra Velha, bem? A irmã Ivone de Barra Velha, o Osiel também, acho que aqui de Jaraguá, e demais pessoas que nos assistem, que Deus abençoe cada um de vocês. O nosso objetivo é, como o Diácono Ivair comentou aqui, é sermos ferramenta nas mãos de Deus, sermos uma ferramenta útil. Porque um machado, se ele está mal amolado, ele deixa de ser útil, mas quando está bem amolado, qualquer trabalhador vai querer usar aquela ferramenta porque está bem amolada, ela está muito útil. Então, que Deus use a minha vida e a tua vida com muita utilidade para a obra do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos cantar o hino 250? 250, 250, noiva de Jesus. Então, Jesus considera a igreja, considera os salvos, o grupo de salvos, como a noiva do Cordeiro. Então vamos cantar aqui a noiva de Jesus, apronta-te, porque Jesus está voltando. Os sinais estão dizendo que Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja. A Cristo unida está a minha alma, pois nele eu tenho meu velho sustento, me enche de gozo no céu e de calma, também me ensina os seus mandamentos. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divino amor irás lá então fluir com Jesus Cristo, o teu amado, na Santa Igreja, com sangue remida, já é manifesta em mim sua glória, que por sua graça me foi concedida, na qual abrigado terei a vitória. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divino amor irás lá então fluir com Jesus Cristo, o teu amado. Assim eu desejo a Cristo unido, seguir o caminho pra bela cidade, pois nele dos males sou bem protegido, também rodeado de vera bondade. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divino amor irás lá
Jesus Cristo, o teu amado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Mas Priscila quer fazer uma palavra? Dar uma palavra? Não? Glória a Deus. Irmão, já uma palavra aí para nós? As irmãs estão aqui assistindo, a câmera não está pegando as irmãs, mas a minha esposa, a esposa do meu marido, estão aqui orando, Nos bastidores, cantando. elas têm que aparecer Glória um pouco a Deus, também, aleluia, aleluia. Catarina, A Catarina, o Davi, tá ali. Davi. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Eu vou falar só umas 2 horas. Ô, glória. Glória a Deus. Eu quero meditar com os irmãos, com os amigos, pessoas que nos assistem, uma palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma e a palavra de Deus se faz necessária em nossos dias ser ministrada a tempo e fora de tempo. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas no capítulo 24, e do versículo 13 em diante, você que tem a sua Bíblia em casa pode abrir sua Bíblia e nos acompanhar. Diz a palavra de Deus: os 2 discípulos no caminho de Emaús, 24 e 13 de Lucas. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele, Jesus, lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E Jesus respondeu: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não o achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E Jesus lhes disse: ó necios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito em todas as Escrituras. Amém. Até aqui. Fiz uma leitura um pouco extensa para que os nossos amigos ouvintes possam entender a mensagem. Aqui está falando que depois da crucificação de Jesus, e também no dia já da ressurreição de Jesus, 2 discípulos, mas só diz o nome de um, que era Cleopas. Esses discípulos com certeza não estavam entre os 12, porque Jesus tinha muitos discípulos. Então, o nome de um era Cleopas, mas o nome do outro não diz quem era. Mas esses 2 discípulos, eles estavam, em outras palavras, desanimados, estavam frustrados com os acontecimentos que havia acontecido em Jerusalém, porque eles esperavam que Jesus Cristo seria rei, seria a pessoa que iria remir Israel do Império Romano da época. Mas o que aconteceu? Jesus foi preso, foi crucificado e foi morto. Mas alguém já havia falado para eles que Jesus havia ressuscitado. Mas como eles não viram, eles não creram. É o que acontece muito em nossos dias. As pessoas precisam ver, irmão, precisam ver e precisam tocar para poder crer. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então, nós salvos, nós que cremos na palavra do Senhor,
cremos na Bíblia Sagrada, que é a palavra do nosso Deus. Nós cremos que Jesus Cristo foi morto por nós, derramou seu sangue na cruz do Calvário, mas cremos que ele ressuscitou e cremos que ele voltará, como ele disse em São João 14, que ele foi preparar-nos lugar e que voltará. Nós cremos, mas nós não vimos Jesus na face da terra caminhando entre os discípulos, mas nós cremos. Mas aqui está 2 discípulos que viram Jesus, que andaram com Jesus, mas que agora já não estavam crendo. Isso é coisa do ser humano. O ser humano é propenso a duvidar, a não crer em coisas que são totalmente verdades. Então aqui eles estavam caminhando, eles iam falando entre si e fazendo pergunta. Diz aqui no versículo 15 que indo eles caminhando e falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. Mas fazer perguntas um ao outro muitas das vezes não resolve. É bom nós perguntar mesmo para Jesus, irmãos. Olha, coisa boa quando você tira um tempinho, dobra o teu joelho e fala com Jesus, fala com Deus, fala com o Espírito Santo, fala com Deus e pede: Senhor, me esclarece, Senhor, me tira a dúvida, Senhor, me mostra o caminho, me dá uma luz, me revela, Senhor. Não adianta muitas vezes fazer pergunta um ao outro se nem o outro tem a resposta. Eles estavam caminhando, mas o título da mensagem aqui é: Jesus tira as nossas dúvidas. Jesus não gosta que ninguém fique com dúvidas. Jesus já havia ressuscitado e já havia aparecido para algumas pessoas. Mas agora Jesus viu que 2 discípulos, dos quais ele iria deixar na face da terra para ser os seus representantes, os fundadores da igreja, eles estavam com dúvidas. E Jesus passou por um processo, em outras palavras, dolorido demais. Eu não consigo, a minha consciência não consegue raciocinar o tamanho do amor do nosso Deus a ponto de entregar seu filho para sofrer tanto, ser açoitado, ser coroado de espinhos, ser maltratado, ser esbofetado, ser crucificado, ser, como a Bíblia diz, Isaías escreveu que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Por amor, ele fez tudo isso por nós, por amor. Mas ele fez tudo isso para fundar a igreja, para que alguém desse continuidade no ministério que ele fundou na face da terra. E agora 2 dos seus discípulos já estavam duvidosos. Inclusive esses discípulos disseram aqui: só você é peregrino em Jerusalém, você não sabe as coisas que têm acontecido ali? E Jesus perguntou: quais coisas? Eles não sabiam que estavam falando com Jesus. Aí eles disseram: aqui diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Eles já não estavam mais acreditando que Jesus era o Filho de Deus. Eles já não estavam mais crendo que Jesus era o Salvador da humanidade. Eles estavam dizendo que Jesus era um profeta poderoso em obras, tanto diante de Deus como de todo o povo. Nisso estavam reconhecendo, mas não estavam reconhecendo como Jesus, como Salvador. Nos nossos dias também existem pessoas que não reconhecem Jesus como Salvador. Muitas das vezes buscam por outros caminhos, buscam atalhos, buscam por outros meios a salvação. Salvação só é possível através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, diz que debaixo do sol, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelos qual possamos ser salvos. Somente Jesus é Salvador. Somente Ele. São João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, Glória a Deus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a vida eterna é somente através de Jesus. E Jesus não quer deixar nós com dúvida. Se você tem dúvida de alguma coisa, abra esse livro aqui, ó. Leia esse livro de capa preta. Esse livro aqui tem as instruções para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia na face da terra. Esse livro tira todas as nossas dúvidas. Jesus viu que era apenas 2 discípulos, mas 2 discípulos poderiam envenenar Jerusalém. Então Jesus se prontificou em caminhar com eles, mostrando para eles
Louvado seja Deus. A irmã Maria, a minha irmã de carne e sangue, lá de Campos Novos, está me assistindo. Um abraço, minha irmã, que Deus te abençoe. Jesus agora mostra aqui para esses dois discípulos o quanto ele estava interessado que esses discípulos continuassem pregando o evangelho verdadeiro, o evangelho que só ele salva, que só ele é salvador, e que ele não é simplesmente um profeta poderoso. Louvado seja Deus. Agora, Jesus diz aqui no versículo 27 que começa explicando por Moisés, pega os livros do Pentateuco, os livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, que também fala de salvação. Jesus começa através de Moisés, mostrando, desde que Moisés profetizou, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes, Jesus explicava-lhes o que dele se achava escrito em toda a Escritura, em todas as Escrituras. Então Jesus, em outras palavras, estava tirando as dúvidas, estava tirando o desânimo daqueles dois discípulos que estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús. Ela é afastada de Jerusalém. Louvado seja Deus. Isso nos deixa claro que o Senhor Jesus Cristo não gosta que nós fiquemos com dúvidas. Jesus quer tirar todas as nossas dúvidas, louvado seja Deus. Quando nós olhamos aqui no Evangelho que João escreveu, aqui no capítulo 20 e no versículo 19, diz aqui, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrado as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Agora Jesus chega no meio deles e conversa com eles e disse, paz seja convosco. E Jesus disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E assoprando sobre eles, disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, eles serão retidos. Mas, nesse dia, Tomé não estava presente. Nessa passagem aqui, Tomé não se fazia presente. O que aconteceu? Jesus não ficou realizado. Ele sabia o que estava acontecendo na mente, no coração de Tomé, porque a Bíblia diz que Tomé, um dos 12, não estava presente. Falaram para Tomé, e Tomé disse, eu não acredito, eu duvido. Jesus apareceu, eu só posso crer se eu colocar minha mão no sinal dos cravos, se eu apalpar as mãos dele com o sinal dos cravos, se eu colocar debaixo da costela dele e achar o sinal de a lança entrou, somente assim eu vou crer. Então Jesus sabia disso. Agora o que aconteceu aqui no versículo 27, capítulo 20 de João, e no versículo 27, versículo 26, 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, mas com eles estava Tomé, e as portas estavam fechadas. Chegou Jesus, estando com as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, mas como é que Jesus sabia que Tomé não havia crido? Jesus sabe tudo o que passa na minha e na tua mente, né, irmão Ivair? Não tem como esconder nada de Jesus. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções. Jesus conhece tudo. Agora Jesus se dirige a Tomé e disse, Tomé, põe aqui o teu dedo, vê aqui as minhas mãos, chega a tua mão e põe aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, Tomé, mas seja crente. Ele disse para Tomé, seja crente, Tomé. Seja crente, Tomé. Aí Tomé ficou emocionado. E Tomé disse, louvado seja Deus, meu Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse, porque viste, Tomé, você creu, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Isso é eu e você, meu amigo. Nós não vimos as mãos furadas de Jesus naquele dia, mas nós cremos que Ele é vivo, que Ele está aqui conosco, que Ele está aí com você, e que Ele pode salvar, que Ele pode abençoar a tua vida, e pode principalmente nos preparar para a eternidade. Porque aqui na terra, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, nós sabemos que aqui no planeta Terra, tem pessoas que levam uma vida fácil, tem pessoas que levam uma vida maravilhosa, mas tem pessoas que levam uma vida muito difícil, a gente sabe disso. Que tem pessoas que mais sofrem do que vivem, eu sei disso. Mas há uma eternidade pela frente, e a eternidade não passa. Eternidade, a Bíblia diz,
que Jesus são de eternidade a eternidade, não tem fim. Então, aqui na Terra, ainda que nós duremos 90, 100 anos, vai passar, mas a eternidade não passa. Então, se nós continuar vendo o capítulo 21 e o versículo 3, diz que Simão Pedro estava ali com os outros discípulos, Pedro disse para o discípulo, eu vou pescar. Em outras palavras, Pedro disse, o que eu esperava? Dona Elizabeth, nossa cunhada lá de Campos Novos. Ô, Beth, um abraço para você de Campos Novos, Deus abençoe. Jesus disse para os colegas dele, olha, vou pescar. Em outras palavras, agora Jesus morreu? Era o nosso líder, era quem nos dava força, era a esperança que nós tínhamos de Israel ser livre, Israel ser resgatado, Israel ser remido, ser salvo do Império Romano, mas agora Jesus morreu, eu era pescador, eu vou voltar a ser pescador de novo. Então Pedro disse, vou pescar. E os outros não tinham outra resposta a dizer, eles disseram também, nós também vamos contigo. Eles foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Naquela noite, Pedro era pescador, os outros também eram pescador, mas ficaram uma noite inteirinha e não pegaram nada. Por quê? Porque Jesus tinha tirado eles da pescaria. Jesus disse, de agora em diante vocês são pescadores de homens. Mas foi só Jesus morrer e ressuscitado, já eles não creram e já tinham esquecido das promessas. A gente não pode esquecer das promessas, meus amigos. O que Jesus nos prometeu vai se cumprir. Pode até demorar, mas vai se cumprir. Aleluia. O que Jesus prometeu para mim e para ti vai se cumprir, ainda que demore. Se não se cumprir aqui, vai se cumprir na eternidade. Glória eu tenho certeza que se alguma coisa não acontecer aqui, mas eu vou estar com Ele na eternidade. Eu estarei com Ele, nós estaremos com Ele na eternidade. E ali nós o veremos face a face. A irmã Terezinha também, que Deus abençoe, que nos assista. Louvado seja Deus. Glória naquela noite nada apanharam. E Jesus aqui estava tirando a dúvida, porque como eu já disse no início, Jesus queria preparar discípulos, pessoas com base, com graça, com sabedoria, para dar continuidade naquilo que ele havia feito com tanta dor, com tanto sacrifício. Então, eles foram e não apanharam nada. E já era dia, e quando já era de manhã, Jesus se apresentou na praia, capítulo 20, versículo 4 de João. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então disse Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam, não temos nada. Passaram a noite tentando pescar, não pegaram nada, não tinham nada. Se levaram um lanchinho, comeram durante a noite, e sofrendo, e remando, e contra o vento e tal, e não haviam pegado nada. Mas Jesus deu uma ordem. Ele disse Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede, quem sabe, só para cumprir, vamos lançar mais, é a última vez, vamos lançar mais uma vez. Lançaram a rede e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amado disse a Pedro, é o Senhor. E quando Pedro viu que era o Senhor, ele se enrolou numa túnica, porque estava, com certeza estava com pouca roupa no meio da água ali, né? Os outros discípulos foram com o barco, porque não estava muito longe da terra, e logo que saltaram em terra, viram ali brasa e um peixe posto em cima. Mas Jesus não estava pescando, mas agora Jesus mostrou para eles que Jesus já tinha peixe e já tinha fogo, já tinha brasa, já tinha peixe ali, né? Onde Jesus está tem Aleluia. Peixe, tem brasa, onde Jesus está tem bênção. Jesus mandou eles pescar para mostrar que eles precisavam também pescar, mas em outras palavras, Jesus, eu nem preciso desses peixes de vocês, eu já tenho peixe, tenho fogo, eu nem pedi fogo, nem pedi peixe, eu já tenho tudo aqui, agora eu já ressuscitei, agora eu quero que vocês vejam quem eu sou de verdade. Em outras palavras, Jesus mostrou para eles que valia a pena seguir a Jesus, que ele estaria sempre dando o suprimento. Mas Jesus disse, trazei também dos peixes que agora pegaram. Então Simão Pedro saltou e puxou a rede, tinha 153 peixes, tem até o número aqui, 153 peixes, puxa vida, peixe. Se eu pegasse 3 já estava feliz. Se eu pegasse 53 já está bem. Mas os discípulos pegaram 153 grandes peixes. Diz grandes peixes, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia não mente. E sendo bastante, a rede não se rasgou, porque Jesus estava mandando. Agora Jesus disse, vinde e jantai, porque Jesus sabia que ele estava sem janta. Jesus sabia que eles passaram a noite remando e não pegaram nada. Jesus disse para eles aqui no versículo 2, vinde e jantai.
Venham comer que vocês estão famintos. Jesus sabia tudo, Jesus sabe tudo o que se passa comigo e contigo, louvado seja Deus. Agora Jesus chega para Pedro e disse: Simão Pedro, filho de Jonas, você me ama? E Simão Pedro disse: Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer dali a pouco, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez. E Simão disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo também. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Simão tinha negado Jesus. Simão tinha negado Jesus quando Jesus estava preso. Jesus estava preso ali para ser condenado e Simão disse que não conhecia Jesus. Mas Jesus sabia que Simão ia negar ele. Mas mesmo assim, Simão era o escolhido de Jesus. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. Muitas das vezes, Jesus aposta em mim e você, Jesus aposta em nós, Jesus investe em nós, Jesus nos dá sabedoria, abre a nossa mente, nos revela a mensagem, Jesus aposta na gente e às vezes a gente nega ele, mas mesmo assim Jesus nos ama tanto. Ele disse: Pedro, você me ama, Pedro? Perguntou 3 vezes: Pedro, mas o que eu quero é que você apacente as minhas ovelhas. Porque agora eu vou para o Pai, mas agora eu vou deixar você aqui na terra, Pedro. Agora eu vou deixar você aqui na terra, Evair. Agora eu vou deixar você aqui na terra, Ângelo. Agora é com vocês. Mas vocês precisam me amar. Se vocês me amam, apacente as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. Preguem a palavra, cantem louvores. Mostrem para as minhas ovelhas, mostrem para a humanidade que vocês me amam. Se vocês me amam, vocês estarão apacentando as minhas ovelhas, louvado seja Deus. Vocês sabem, meus amigos, meus irmãos, que ovelha é um animal indefeso, é o animal mais indefeso que existe dos animais domésticos. Ovelha só sobrevive com o cuidado do pastor, porque senão o lobo pega o cordeirinho, ou um cachorro pega um cordeirinho, uma hiena pega o cordeirinho e acaba com o rebanho. Por isso tem que ter um pastor constantemente, dia e noite, cuidando das ovelhas. Então Jesus sabia que quando ele fosse assunto ao céu, que ele deixasse os discípulos, poderia vir lobos e poderia arrebatar o rebanho dele, ferir as ovelhas dele. Mas ele deixou eu e você. Naquele tempo ele deixou Pedro e os outros discípulos, mas hoje ele deixa eu e você. Cuide das ovelhas que Deus te deu. Cuide das ovelhas que Deus colocou sob os teus cuidados. Não deixa elas se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas o caminho é Jesus. Jesus disse em São João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então siga Jesus, é a minha palavra que eu deixo para você nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Pode continuar, irmão Evair. Vamos continuar. Pode fazer duas colocações. Só voltando ali no início da palavra do irmão em Lucas 24, né? Só rapidinho aqui para a gente louvar mais um hino. Os discípulos ali, eles já tinham desanimado, né? Eles estavam voltando, eles estavam retrocedendo. E o interessante que eu vejo ali também, a gente aprende muitas coisas, né? Quando lê a palavra do Senhor. Eu percebo que eles, quando chega ali na aldeia deles, na sua casa, eles chamam Jesus para entrar na sua casa. Eles convidam Jesus ali para a mesa, para a comunhão. E é interessante, né, que o povo judeu, eles não chamavam qualquer um para sua mesa, porque mesa é um lugar sagrado. E eles chamam Jesus para sua casa e eles chamaram para a mesa, porque foi no partir do pão ali que eles perceberam com quem eles estavam falando. Então mesmo que com os olhos tapados ali, sem conhecer que era Jesus, eles convidaram Jesus para entrar na sua casa. Eles sentiram algo divino. Eles sentiram algo diferente. E nesse sentimento eles tiveram a confiança de convidar Jesus. E quando alguém convida Jesus para entrar na sua casa, alguma coisa acontece, né, irmão? Glória a Deus. Alguma coisa acontece. Glória a Deus. Alguma coisa de diferente acontece. Acontece milagre, acontece mudança, acontece cura. Transformação de vida. É dessa forma que nós cremos. Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, como o diácono Evair acabou de falar,
Só colocamos em volta da mesa pessoas de confiança. E Jesus quer entrar na nossa casa e cear conosco. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória Vamos a Deus. louvar o hino 547 da harpa. Glória a Deus. O Rei está voltando. Logo já estaremos orando. Glorificado seja Deus. Deus abençoe minha prima Val, que fala com a gente lá de Curitiba, né? Curitiba, fala com a gente não, né? Nos assiste, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida e te dê muita saúde. Vamos cantar esse hino em seguida. Aos ouvintes que a gente não mencionou o nome aqui, a gente está um pouquinho longe. Quem? Quem? Ah, é a Elizabeth de Capinzal, eu confundi aqui. Ô, Elizabeth, nossa amiga lá de Capinzal, nos perdoa, eu confundi porque eu estou longe do celular aqui, daí a gente não consegue ver direito. Mas um abraço para dona Elizabeth e o Fré, lá de Capinzal, a rua Francisco Welter, próximo de onde nós morava lá, nossa ex-vizinha lá. Deus abençoe vocês ali. Glória a Deus. O Rei está voltando. Se nós não mencionamos o nome de alguém é porque o celular está longe ali e acabamos não conseguindo enxergar, mas que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes ali. Deus abençoe cada um. E eu creio que você já convidou Jesus para estar na sua casa. Glória a Deus. Vamos cantar O Rei está voltando. Glória a Deus. Os fiéis são transladados, seu trabalho... Vai voltar? Sol maior. Eu peguei a letra errada aqui. Acho que é Sol maior. Sol. Vai. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. A cadeira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os inimigos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta
está soando para o santo canto a dar. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Glória a Deus. A irmã Cibele, que acabou de entrar, que Deus abençoe a irmã Cibele, irmão Ademar. Também Edson Ramos, lá do Paraná, é longe no Paraná, que Deus abençoe. Demais pessoas que estão nos assistindo, que Deus abençoe cada um. Vamos cantar só 2 estrofes do 509, daí nós estaremos orando, glória a Deus, e vamos entrar agora, vamos cantar mais umas 2 estrofes ali, glória a Deus, louvado seja Deus. Cantamos só 2 estrofes para nós orar, glória a Deus, louvado seja Deus. Depois a Val pediu para você cantar um hino. A Priscila está aqui do lado aqui, ó. Tá a Priscila, tá a irmã Lenira aqui nos bastidores. A nossa câmera aqui, por enquanto não temos aquele estúdio preparado, mas no futuro Deus vai nos dar. No futuro Deus vai nos dar um estúdio melhor para nós fazer a obra do Senhor. Qual que é a irmã Priscila que quer cantar? Ela gosta de 509, né? Isso, dá o microfone para ela, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando o Jordão passarmos unidos, entramos no céu, veremos lá, com a areia da praia vermelhos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, e gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, pois os salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será. Oh, glória a Deus. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroados no céu como está, oh, glória a Deus, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista terá. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar,
salvos por verá, sim, tantos como a areia da praia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A irmã Lenir quer falar alguma coisa? Não. A irmã Priscila pode fazer as suas considerações finais? Glória a Deus. Só agradecer a Deus, né? Por mais um ano que Ele está nos concedendo. Agora o segundo mês do ano. Agradecer muito a Deus pela vida da irmã Lenir, do irmão Ângelo, que mais uma vez está aqui na nossa casa. Sempre muito bom recebê-los. E agradecer a todos que entraram na live, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a família de vocês, que vocês sejam prósperos na saúde, prósperos na vida financeira, na vida espiritual, principalmente na vida espiritual, porque a vinda do Senhor está muito próxima para a gente estar com os nossos pés vacilando. Então, que a gente possamos estar firmes. Glória em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Um cheiro alto. Glória a Deus, glória a Deus. Em nome do Senhor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus que nos dá o fôlego de vida, agradecer a Deus que nos concede esses meios de comunicação para a gente levar a palavra, agradecer o diácono Evair que abre as portas da casa dele aqui para, juntamente com o violão dele, nós poder entoar uns louvores aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês que assistiram, que vão assistir, que Deus abençoe cada um. Eu passo a palavra para o diácono Evair para fazer o encerramento e estaremos orando por vocês. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele nos concede, por cada oportunidade, né? Cada momento que nós nos dedicamos a adorar o nome do Senhor. Né? Esse é o nosso intuito, cantar louvores, adorar o nome do Senhor. Nós também temos o intuito de que alguém, né, seja alcançado pela palavra. Eu tenho certeza que teve pessoas que foram alcançadas pela palavra que foi falada nessa noite aqui. E isso também nos deixa muito alegre. Glória a Deus. Nós sabemos que a palavra do Senhor, quando ela entra dentro do coração, ela faz mudança. Então, eu espero que nessa noite a palavra tenha falado na sua vida, no seu coração, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo ao irmão Ângelo, irmã Lenir, que são uma família que nós temos aqui em Jaraguá. Aqui em Jaraguá do Sul, né? É uma segunda família nossa, né? Pessoas que nós temos próximo, né? Que temos comunhão, isso é maravilhoso, né? Tem tantas outras pessoas também aqui que nós temos comunhão, mas ele que faz as lives aí, nós ficamos felizes em poder participar. E da próxima vez eu vai na nossa casa, aí vai ser na nossa casa lá. Lá vamos fazer lá. Foi duas aqui, né? Vamos fazer. Eles gostam que faça aqui por causa das crianças. Mas lá em casa também tem cama para as crianças dormir, né? Vamos fazer lá em casa, se Deus quiser. Quem sabe daqui uma semana, 15 dias, nós estamos de novo fazendo uma live, levando a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a irmã Sibélia. A tia Rosana está pedindo oração pelo Mineiro, ele faz aniversário, glória. Glória a Deus. O Mineiro faz aniversário. Tem outra Rosana também pedindo oração. Deus abençoe, Mineiro. Que o Senhor te abençoe e te dê muita saúde, muitos anos de vida. E o Senhor é uma bênção, né? Vamos orar pela tia Rosana também, pela saúde. Vamos bendizer o nome do Senhor e vamos encerrar, né? Eu tenho os irmãos que chegaram há pouco e nós já estamos encerrando, mas a live fica salva, né? Para quem quiser assistir ali, depois desde o início, amém? Nós vamos orar por cada um que nos assistiu, que vai nos assistir, e confie no Senhor. A Bíblia diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, era sujeito a errar, a falhar, mas ele orou e Deus fez maravilhas, sabe? Deus fez maravilhas, parou o céu, depois mandou chuva, ressuscitou morto. Nossa, o que Elias fez? Elias não tinha poder, mas ele orou. Então nós vamos orar, né, irmão? Vamos orar, aqui nós quatro vamos orar. E Deus vai fazer um milagre nas vossas vidas em nome de Jesus. Nosso Deus Criador. O Senhor que usou o profeta Elias na face da terra e tantos outros mais, para fazer maravilhas, para operar milagres, para, meu Deus, para libertar povos. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós te apresentamos os nossos ouvintes que assistiram, que estão assistindo, que vão
assistir, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, para resolver os problemas psicológicos, também possa tocar no corpo físico, meu Deus, para restaurar a saúde. A tua palavra nos diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, se fadigarão. Nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos no teu poder, Pai. Visita cada um de nossos ouvintes, aqueles que pediram oração, aqueles que necessitam das orações da igreja, Pai. Que o Senhor possa intervir junto à medicina, intervir junto ao remédio, intervir junto à fé de cada um e operar um milagre, Senhor. Um milagre de libertação, um milagre de cura, um milagre da salvação, um milagre da paz das famílias. Que haja, Senhor, paz das famílias, união dos casais, bênção espiritual, mas também bênção material, bênção da saúde, Senhor. Que a tua palavra prossiga avançando, libertando vidas, salvando, meu Deus, operando sinais e maravilhas. Abençoa aquele que precisa de uma porta de emprego, Senhor, que as portas se abram. Aquele que precisa, meu Deus, de uma libertação de um vício, que o Senhor possa libertar. Aquele que está com uma dor, aquele que está precisando de uma cura, visita e cura, meu Deus. O Senhor, meu Deus, é o Deus dos impossíveis, Pai. Nada é impossível para Deus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para o nosso Deus. Nós ministramos a bênção em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que todos recebam a bênção do nosso Deus, em nome de Jesus, para a glória do Pai, em nome de Jesus, amém.